Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem de saúde e que vocês estejam seguindo aquelas recomendações básicas, que é lavar muito bem as mãos, utilizar álcool gel e usar a máscara de proteção da maneira correta, cobrindo o nariz e boca, ok? Meus amigos e minhas amigas, passamos um bom tempo sem postar videoaulas aqui, não é mesmo? Tivemos uma interrupção nesse processo de videoaulas porque estávamos em produção da mostra virtual da ABA, da segunda mostra virtual da ABA. Então, nessas 2 semanas que passaram, houve a exibição de cada vídeo, de cada núcleo, Então, cada núcleo teve o seu vídeo preparado pelos educadores, por mim. Então, esse processo ficamos sem fazer as videoaulas, mas agora estamos de volta. E se você ainda não assistiu os vídeos que fizeram parte dessa segunda amostra virtual da ABA, acesse a playlist dessa amostra virtual e assista todos, não assista apenas do seu núcleo, assista todos os vídeos, cada núcleo, cada vídeo foi feito com muito carinho, muita dedicação, para vocês e por vocês. Então vai lá e acompanha os vídeos da segunda amostra virtual da ABA, ok? Antes de interrompermos as nossas videoaulas para produzir esse conteúdo da amostra virtual, estávamos na nossa série do mês de junho, os grandes momentos do cinema, onde eu trouxe e trago informações, observações de como foi a história do cinema no mundo, certo? Então, a gente pode observar com a evolução do cinema como o processo, como o processo para agradar o público fez com que a tecnologia dos equipamentos fosse modificada. Então, o cinema lá no comecinho era uma máquina muito simples que captava poucos segundos. Depois, a necessidade de você fazer histórias mais completas fez com que mudasse a carcaça, a película, o tamanho do rolo de película para colocar na câmera e filmar, a forma de edição, os efeitos especiais, o tamanho e o peso dos equipamentos, a cor nos equipamentos, o áudio no cinema, Então a necessidade de agradar o público fez com que a indústria cinematográfica procurasse evoluir nos equipamentos. Então hoje em dia, se você tem um celular assim como o meu, que você consegue filmar em Full HD, em 1920 por 1080, captar o áudio ao mesmo tempo, editar no próprio celular, postar isso, divulgar o seu material, tudo isso é graças à evolução, desse tempo todo do cinema. Legal? E tem uma coisinha que eu queria falar, porque em vídeo passado eu falei sobre uma dupla de comédia muito famosa, Oscarito e Grande Otelo, que é considerado a dupla mais famosa, a dupla cômica mais famosa do Brasil e que teve fama internacional, teve o seu reconhecimento internacionalmente, certo? Mas eu queria voltar um pouquinho no cinema brasileiro, um pouquinho lá para trás, um pouco no começo do cinema aqui no Brasil, para entendermos o porquê da dublagem brasileira ser a melhor, conhecida como a melhor dublagem do mundo, ok? Então vamos lá. Lá no comecinho, antes dos irmãos Warner conseguir fazer a gravação do áudio e reproduzir ao mesmo tempo com o vídeo, com o filme, nós tínhamos o cinema mudo. Na verdade, o cinema ele era mudo, porém não surdo, ele não era totalmente sem som, porque na sala de cinema tinha o acompanhamento dos músicos, Então você pode acompanhar em imagens da época que existia uma orquestra, Então o filme passava e a orquestra ficava tocando, com o maestro regendo, às vezes era só um pianista, às vezes outros tipos de músico, às vezes canto, Tinha um cantor junto, então o cinema tinha esse acompanhamento musical, Que era feito de forma ao vivo. Então, era composta a trilha sonora exclusiva para aquele filme, Mas ela era feita na hora, era tocada na hora da exibição daquele determinado filme. Porém, aqui no Brasil, uma outra coisinha foi agregada na hora da reprodução desse cinema. Então, no Brasil, quando estava acontecendo a sessão de cinema,
não só tinha a música ali de fundo, com os músicos tocando, mas atrás da cortina, né? Atrás daquele tecido onde era projetado o filme, os atores daquele filme estavam ali para narrar, para falar o texto ao mesmo tempo que acontecia o filme. Então, lá naquela época, lá atrás, com o cinema mudo ainda, o Brasil, né, tinha essa técnica de dublar ao vivo. Então, muitos filmes foram feitos dessa maneira. Então, na hora de os atores iam lá, gravavam o filme, editavam e iam fazer a projeção desse filme. Além dos músicos ali fazendo a trilha de acompanhamento do filme, os atores estavam lá atrás do tecido, eles conseguiam enxergar, né, o que estava sendo projetado nesse tecido, que era a cena que eles tinham feito, e aí eles davam o texto, né, ao mesmo tempo que fizeram a cena. Então, naquela época, você já tinha a dublagem sendo feita aqui no Brasil. No Brasil, para ser um dublador, necessariamente você precisa ser um ator. Ok? Então, para dublar, você precisa ser ator, porque você vai ter que interpretar o texto, você vai ter que encenar, né? A sua voz tem que estar dando a exata entonação, o sentimento de determinada cena. Então, você precisa ser ator para interpretar aquele texto. Não basta você pegar a tradução, né, do texto daquele filme e falar sem uma interpretação. Então, no Brasil, necessariamente, dublador tem que ser ator, até para dar mais qualidade à dublagem, né? Continuar com essa qualidade que a dublagem brasileira tem. É claro que tem alguns casos, por causa da mídia, da publicidade, onde convidam algumas personalidades para dublar, mesmo elas não sendo atores e atrizes. Então você tem casos como o Luciano Huck, que foi convidado para fazer dublagem de tal filme, você tem alguns comediantes que não são atores que foram fazer dublagem também. Então, em determinadas ocasiões, por causa da publicidade da mídia, você tem não atores fazendo a dublagem. Mas, para você ter o DRT de dublador, né? DRT, que é o registro de trabalho, na Delegacia Regional do Trabalho, você tem um número dizendo qual é a sua profissão, né? Você tem que ter o DRT de ator para ser dublador. Ok? Então, é por isso que nós temos a melhor dublagem, porque desde aquela época, lá atrás, já foi desenvolvido a técnica da dublagem. Mas também tem uma outra coisa, a interpretação do texto, né? A adaptação do texto. Então, a adaptação do texto é muito importante para você colocar as palavras que nós estamos acostumados a escutar. Porque, por exemplo, o que seria a dublagem? A dublagem é você colocar uma outra voz, uma outra captura de som no lugar da original. Mas ela tem que combinar. Então, por exemplo, quando eu falo algumas palavras, a minha boca faz certo movimento. Não adianta você pegar alguma palavra que foi dita de maneira curta em outro idioma e que na nossa língua, no nosso idioma, é mais extensa, que não vai encaixar, né? Por exemplo, muitos de vocês já devem ter escutado a palavra tiras nos filmes, né, que são dublados, dos filmes americanos dublados aqui. Se você não escutou, tenta reparar isso em algum filme que você vai assistir na TV de forma dublada, alguém falando tiras quando está se referindo a policiais, né? Por exemplo, tem até nomes de filmes que foram traduzidos como um tira da pesada. Mas aqui no Brasil nós não temos o costume, né, de falar tiras. Mas por que foi utilizado essa palavra tiras para policiais? Porque em inglês, né, lá na produção americana, a palavra seria cops. Cops, uma palavra curta. Cops não encaixa com policiais. Olha só, cops, policiais. Cops, policiais. Então existe uma diferença muito grande entre o que seria a palavra policial lá nos Estados Unidos, na língua inglesa, para a língua portuguesa, né, como falamos aqui no Brasil. Então é preciso ter uma adaptação desse texto. Não adianta colocar policiais na boca cops. Então foi feito tiras. Tiras, que é mais rápido, assim como cops. Cops, tiras.
é um pouco diferente, mas encaixa melhor do que policiais. Então tem essa adaptação. Por exemplo, em Chaves e Chapolin, que você já deve ter assistido bastante, houve muitas adaptações de texto. Por quê? Chaves e Chapolin é mexicano, ele foi feito lá no México, a cultura é diferente. Nos episódios de Chaves, era muito comum Chaves e o Kiko jogarem futebol, né? Brincarem de jogar bola. E aí eles sempre falavam um nome de jogador, um nome de um time. Então, por exemplo, no Chaves, quando eles iam jogar, quando eles falavam qual time iam jogar, falavam ou Guadalajara ou Monterrey. Mas aqui no Brasil não iam saber quais times são esses. Então, lá na hora de dublar, foi feita a adaptação para Corinthians e Palmeiras, que são os dois times de São Paulo, né, com maior torcida. Então foi colocado Corinthians e Palmeiras na dublagem do Chaves. Assim como naquela cena que eles estão no cinema e ele fala, teria sido melhor assistir o filme do Pelé. Na verdade, no original, ele está falando que era melhor ter ido assistir o filme do Cantinflas. Cantinflas foi um filme que o Roberto Bolanhos fez na época. Então ele aproveitou o espaço do Chaves, né, da série que ele fazia Chaves, para divulgar também o filme que ele fez. Mas aqui no Brasil, ninguém ia saber Cantinflas. O que é Cantinflas? Por que ele disse isso? Só Cantinflas era um jogador de futebol. No filme Cantinflas ele era um jogador de futebol. Então pensaram, vamos colocar o nome do jogador mais famoso do Brasil, que é o Pelé. Então por isso que naquela cena ele fala que era melhor ter ido assistir o filme do Pelé. Então são adaptações que são feitas, são realizadas para encaixar, né, para dar mais sentido à nossa cultura, para que você assista a determinado filme e aquilo fique agradável de se escutar, não fique estranhando e você não perca tempo de interpretar, né? No cinema, no filme, as coisas acontecem muito depressa. Tem muita gente que reclama, no filme do Harry Potter é muito diferente do livro, o livro é muito mais completo, o livro é muito melhor. Mas você tem que entender que no filme você tem que fazer escolhas. No livro você pode fazer o que bem entender, o que quiser, né? E quanto tempo demorar para você ler aquele livro. No filme não, se for para fazer exatamente como no livro, você vai ter um orçamento muito caro, né? Outra, você vai ter filmes muito mais longos, então isso vai ser mais caro também. Então, no filme as coisas são mais dinâmicas, né? Então você não pode ter na dublagem coisas que não são da nossa cultura, você tem que interpretar isso, você tem que adaptar para que isso fique melhor, né, quando é escutado pelo povo brasileiro e seja rapidamente entendido, ok? Por isso que muita gente prefere acompanhar os filmes dublados do que legendado, porque você perde a atenção. Então, quando você tem um filme legendado, você tem que ler a legenda, você acaba perdendo um pouco da informação visual, porque você tem que ter atenção à legenda, ao filme, à legenda, ao filme, à legenda, ao filme. Então, porque é muito dinâmico, o cinema, o filme é dinâmico, então você precisa ter entendimento rápido das coisas. Então, a adaptação para a dublagem é fundamental. Então, para você entender um pouco o porquê a dublagem brasileira é conhecida a melhor do mundo, ela é reconhecida como a melhor do mundo, muitos vêm aqui aprender como se faz, nós temos estúdios muito grandes, tem estúdios fazendo bastante dublagem também de jogos de videogame hoje em dia. A indústria do jogo procura muito, né, os estúdios de dublagem para que você possa jogar também, né, escutando e não só lendo, mas escutando os personagens falando a sua língua nativa. Então, para você entender o porquê de ser a melhor do mundo, você tem que saber que lá atrás já era feito de maneira ao vivo com os atores dublando eles mesmos, né, durante a exibição de um filme. Também teve uma parte da história do cinema onde a captação do som não era feita de maneira momentânea, né? Não tinha o som direto.
os equipamentos que tinham aqui no Brasil faziam com que o som direto não fosse muito bom. Então o que eles faziam? Eles redublavam, né? Eles dublavam assim mesmo em um estúdio para ser colocado na edição, né? Esse novo diálogo entre os personagens. Então, tem muitos filmes brasileiros que você consegue notar que você não tá tendo ali tão perfeito, você consegue sentir que aquele som que você está escutando, principalmente do diálogo, não vem do som que está acontecendo no momento, né? Do som direto daquela cena. Então era redublado para ficar melhor a qualidade e ser depois colocado o filme para distribuição. Então olha só quantas coisinhas foram acontecendo, foram necessárias para que hoje em dia a gente possa ter a certeza, possa falar com orgulho que o Brasil tem a melhor dublagem do mundo. Meus amigos e minhas amigas, continuem se cuidando, continuem acompanhando as videoaulas. Em breve voltamos a produzir algum conteúdo. Vamos fazer novas edições, novas captações e novas edições de material aí que você encontra na internet de forma bem divertida, bem legal, utilizando não só software do computador, mas também apenas pelo celular, ok? Até breve, um grande abraço e tchau!